Olá, se você é habituado a utilizar dados na internet, o mundo digital e também nas relações pessoais, mesmo para negócios ou economia, você precisa participar dessa nossa conversa com o advogado especialista sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Dimas Taferi, que nos recebe pela internet para conversar conosco sobre esse marco regulatório. Dimas, muito obrigado por nos atender aqui em multiplataforma pela rádio e a TV Câmara. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade de tocar nesse assunto tão importante e tão atual aí para os nossos ouvintes. Como a gente fala de dados e é um conceito bastante abrangente, vamos usar a sua especialização para ajudar o público aqui, aqueles que lidam com esse assunto, que também estão aprendendo no meio do mundo dos negócios ou das relações através do meio digital. Que tipo de dados efetivamente nós estamos falando para abraçar na lei? Legal. Essa é uma pergunta muito importante, Nelson, é uma pergunta inicial que ela traça toda a vertente da nossa conversa, com certeza. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é abreviada, nós chamamos de LGPD, ela traz uma definição e se preocupa com os dados das pessoas naturais. Portanto, eu estou falando de pessoas físicas. Essa é um primeiro funil que a legislação traz, para identificar que ela não se preocupa, por exemplo, com dados de segredo industrial, segredos comerciais ligados à pessoa jurídica. Ela conceitua dado pessoal como aquele dado específico da pessoa natural. E o que significa dado pessoal, para a gente começar a nossa conversa aqui? É aquela informação de uma pessoa identificada ou identificável que, com meio dessas informações distintas entre si, podem levar, então, à identificação dessa determinada pessoa, tá? Então, assim, apesar de parecer um conceito complexo por conta aí de uma linguagem jurídica, a gente tem, na verdade, que é o conjunto de informações que são relacionadas à pessoa, podem identificar a pessoa ou tornar a pessoa identificável, tá? Então, falando propriamente dito, a gente está falando de dados pessoais diretos, por exemplo, que são considerados aqueles RG, o CPF, o título de eleitor, nome da pessoa, dados pessoais diretos, ou os dados pessoais indiretos. Aí a gente está falando aí de hábitos de consumo, por exemplo, profissão, sexo, idade da pessoa, dentre aí tantos outros pontos, tá? Então, numa primeira definição, num primeiro momento, essa é a caracterização que a legislação traz em relação a dado pessoal, sempre ligado, logicamente, como eu mencionei, a uma pessoa natural, tá bom? A lei acaba fazendo alguma distinção mais a miúde de questões, por exemplo, de dados sensíveis? Exatamente. Boa colocação, Nelson, porque essa é uma nova classificação também que a legislação traz, que é o dado pessoal sensível, também ligado à pessoa natural, e o dado pessoal sensível é conceituado pela legislação com aquela informação sobre, por exemplo, a origem racial ou étnica da pessoa, a convicção religiosa dela, a filiação partidária, a convicção política, se ela participa de alguma organização de caráter religioso, por exemplo, filosófico, ela tem preferências sexuais, enfim, também aqueles dados ligados à saúde das pessoas, dados genéticos ou biométricos, que a legislação chama, enfim, tudo também ligado à pessoa natural, tá? Então, a gente dá, numa primeira definição, dado pessoal são aqueles dados que tornam a pessoa identificada ou identificável. Dado pessoal sensível, aqueles dados que, além disso, podem trazer a pessoa a uma exposição em um caráter, por exemplo, de atitudes discriminatórias, segregatórias. Aí a gente chama, então, de dados pessoais sensíveis. A lei também traz umas outras distinções entre os dados que são considerados anonimizados, que aí a gente está falando de tecnologia para deixar alguma parte daquele dado pessoal de forma anonimizada, portanto, não seria possível identificar a pessoa que está sendo ali tratada, os dados, o titular daqueles dados pessoais. Então, a gente fala aí de dado anonimizado. Por outro lado, também, a lei também define os dados pseudo-anonimizados, ou seja, é utilizada uma ferramenta tecnológica para separar apenas alguma parte daquele dado pessoal, mas ainda se mantém essa parte em outro local e com a utilização de ferramentas tecnológicas, tecnologia, quando se unificam essas informações, então a gente nasce novamente aí o dado pessoal.
Então, uma forma conceitual, para a gente entender muito bem o escopo da lei: pessoas naturais, dados pessoais propriamente ditos e dados pessoais sensíveis. Eu não sei se cabe a minha situação leiga aqui, mas eu tento me colocar no lugar do público. Ele trata então de pessoas físicas, mas as pessoas físicas estão representando corporações. Qual é o meio campo aqui entre essas relações? Eu estou representando, por exemplo, um CNPJ, mas atuando como pessoa física dentro daquilo, ou não tem esse tipo de preocupação que eu estou querendo colocar? Na verdade, é assim: todo CNPJ é constituído por pessoas físicas, vamos por assim, né? Sim. O CNPJ é uma ficção jurídica, o direito criou isso para as atividades comerciais, empresariais serem fomentadas. No ponto de vista de aplicabilidade da lei, a gente sempre vai considerar questões ligadas à pessoa natural. Então, os dados que a lei considera como dados pessoais são aqueles dados de pessoas naturais. Mas, se a atividade ou da pessoa física ou da pessoa jurídica envolve tratamento de dados pessoais, ainda que eles sejam ligados a uma empresa, sim, a gente teria aí a aplicabilidade da legislação apenas em relação ao tratamento daqueles dados das pessoas naturais que podem ser efetivamente integrantes aí de uma empresa. Isso significa que a legislação, Nelson, ela é extremamente abrangente. Então, a gente está falando aí de uma aplicabilidade de tratamento de dados pessoais, mas estes dados pessoais podem ser tratados tanto por pessoas físicas, naturais, quanto por pessoas jurídicas. Existem empresas em que o core da operação delas efetivamente é de tratamento de dados. E se for de tratamento de dados de pessoas naturais, como mencionei, há então a aplicabilidade da legislação. Tá, aproveitando até a obviedade do nome central da lei, que é a questão de proteção, né, se essa for a palavra-chave aqui, que questões essenciais ela trata do ponto de vista de proteger esses dados? Legal. A gente vive num momento de evolução da sociedade, uma economia baseada cada vez mais no digital. Então, não é muito difícil a gente compreender que cada vez mais as organizações e iniciativas aprendem a agregar valor e otimizar aí as suas atividades com base na utilização dos dados pessoais. Então, há todo um mecanismo, um aparato tecnológico de captação e utilização desses dados para que aquela medida que a empresa vai tomar, ela seja cada vez mais assertiva. O que acontece e o que o microsistema da LGPD vem para padronizar esse tipo de situação? Eu costumo dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio para travar nenhum negócio. Ela veio, sim, para moralizar, na verdade, o tratamento dos dados pessoais. Então, isso significa que a gente tem lá um mantra, né, muito ecoado há muito tempo, que a empresa, ou o site, ou a plataforma justifica a coleta de dados para aquela melhoria de experiência, por exemplo. Olha, nós vamos coletar todos esses dados aqui para que você mesmo, meu usuário, meu cliente, tenha um benefício, para que você passe a contar com serviços mais personalizados, por exemplo, ou serviços que vão ser oferecidos para você num tempo oportuno e etc. Então, por muito tempo, esses dados foram coletados, Nelson, aleatoriamente, a revelia de conhecimento do titular dos dados pessoais. E qual é a preocupação? É que a coleta indiscriminada desses dados pode levar a que aquelas pessoas possam passar a ser enxergadas e julgadas através do resultado da coleta dos seus dados pessoais. Então, a gente tem muita preocupação, por exemplo, com questões que tangenciam, por exemplo, a segregação de pessoas, até mesmo uma espécie de censura, ou até mesmo que as pessoas fiquem dentro de uma bolha de assuntos e restrições a conhecimentos, por exemplo, e dentre tantos outros pontos, né? Então, se você tem uma coleta desenfreada, sem conhecimento do titular dos dados pessoais, que aqueles dados estão sendo utilizados de alguma forma, isso passa a determinadas situações que existem decisões que serão tomadas ao meu respeito, por exemplo, como conferir crédito, conseguir ou não um emprego, aprovar ou não uma contratação, por exemplo, de um plano de saúde, com base nos dados que foram coletados da minha pessoa, do Dimas, sem que eu, por exemplo, tenha conhecimento disso. Então, a legislação ela traz um marco muito bem definido
que é a autodeterminação informacional. Trazendo para o português, né, tirando do juridiquês, isso significa o seguinte: olha, o titular dos dados pessoais, aquelas pessoas naturais, tem que saber o que será feito com os seus respectivos dados. Os dados serão coletados? Essa é a primeira informação. Para que eles serão coletados? Qual é a finalidade de coleta? Existirá, por exemplo, transferência de dados para terceiros, um compartilhamento de terceiros? Então, é toda uma sistemática que traz para o titular dos dados pessoais o poder de decidir: olha, eu sigo daqui para frente ou não sigo daqui para frente? Eu vou dar a autorização para essa plataforma, para esse serviço, para essa empresa coletar e utilizar os meus dados ou não? No final do dia, no apagar das luzes, a relação cada vez mais vai ser uma relação de confiança com aquela plataforma que você está utilizando, o mecanismo, com aquilo que você vai passar a utilizar daquele benefício, né? Então, a gente tem vários outros exemplos que a gente pode citar aqui em relação à concessão de autorização desenfreada naquela ânsia de utilizar aquele serviço, aquele produto ou aquele aplicativo, sem muitas vezes o usuário ter consciência efetivamente de que aqueles dados estão sendo coletados, vão ser transferidos, vão ser armazenados, utilizados dentro de uma plataforma de inteligência artificial para que eu receba novas campanhas, novos produtos, enfim. Tudo isso, a lei vem, na verdade, para proteger, então, o cidadão contra essas violações de privacidade, muitas vezes até de intimidade, da livre iniciativa do cidadão e até, às vezes, até com influência no desenvolvimento da personalidade das pessoas. É tamanha a questão aí que envolve isso, né? Então, a legislação tem como foco, efetivamente, possibilitar uma harmonização. Posso dizer uma harmonização com absoluta segurança, porque nós temos outros diplomas no Brasil, como o Código de Defesa do Consumidor, como o próprio Código Civil, como o Marco Civil da Internet, cada um dentro da sua fatia de atuação. E a LGPD vem para somar nesse mecanismo e trazendo também, de fato, uma modernização nesse tratamento e o fortalecimento aí de políticas de privacidade, processamento de dados do Brasil, também conjugado, Nelson, a uma efetiva necessidade de nós, como pessoas, como titulares dos dados, termos aí a partir de então e cada vez mais uma educação digital, uma valorização no fornecimento dos nossos dados. E por aí vai, para a gente chegar aí um dia, a gente ter uma valorização muito mais específica, muito mais valorosa, vamos por assim, sendo até redundante, no sentido de fornecimento desenfreado das nossas informações, sejam os nossos dados, sejam eles de qual extensão e natureza forem. A hora que você estava comentando, eu estava pensando isso, na questão cultural e do uso de informações pela internet. Agora, como é sabido no meio digital, por várias razões, a gente tem algumas armadilhas que são quase simplistas, mas que funcionam, né? Desde testezinhos que eles te oferecem para aqueles ganha-tempo da internet, passatempo lá de lazer ou entretenimento, que no fundo tem por trás a obtenção de acesso a dados, né? Não, claro, inclusive, de forma meio sorrateira ou não conhecida dos usuários. Boa parte das pessoas sabem o básico de utilização de ferramentas de comunicação, mesmo nas páginas da mídia digital, e também os sistemas de outro lado de empresas que já começam a se preocupar em estabelecer o que a gente chama de cookies, que são alertas ali para saber o que você quer, embora muita gente também não conheça. Tem essas duas pontas. Com certeza, muito bacana o seu comentário e super relevante pelo seguinte, há na verdade a necessidade de uma conscientização cada vez maior e uma valorização cada vez maior. E a legislação, Nelson, ela se preocupa em relação a isso, ela traz mecanismos específicos de obrigatoriedade das empresas que efetivamente coletam esses dados para dar ciência para o titular dos dados, que aqueles dados efetivamente estão sendo coletados, que a empresa que coleta vai ou não vai compartilhar esses dados. Então, lembra aquele aceite nas políticas de privacidade, nos termos de uso, que muitas vezes já vem pré-selecionado, praticamente, né? A gente entra em alguma plataforma, olha, aqui nós utilizamos cookies para trazer uma melhor experiência para você, nós vamos aqui ver a sua geolocalização, o seu IP, determinados padrões de movimentação sua dentro do site, por exemplo. Tudo isso é coletado para uma melhor experiência. Isso não é ruim.
vários serviços são aperfeiçoados com base nas nossas predileções, com base nas nossas preferências, com base nos dados que nós disponibilizamos para estas plataformas. Isso é fato. No entanto, como eu mencionei, a legislação traz uma clareza muito maior e muito mais específica das plataformas fornecerem mecanismos para os titulares efetivamente entenderem quais os dados estão sendo captados e poderem optar pelo opt-in ou pelo opt-out. Eu aceito ou não aceito. Nada mais de vir aquela caixinha de seleção já pré-selecionada, aceita os termos sem muito estar ciente disso, né? Praticamente um contrato de adesão que é jogado para os titulares dos dados pessoais e sem que eles efetivamente saibam o que estejam fazendo, né? Então, não li os termos do contrato e aceitei, aquela velha retórica que cada vez mais isso faz parte da nossa educação digital, né? Bom, a necessidade de consentimento objetivo, então. Exatamente. Na verdade, o consentimento, a gente pode até trocar uma ideia aqui melhor sobre ele, mas com a legislação, ele passa a ser mais uma das bases legais para tratamento de dados. Então, a legislação traz tantas outras bases legais que eu posso mencionar aqui, mas o consentimento é mais uma base legal. Então, o consentimento nada mais é do que também conceder ao titular a forma clara, específica, adequada, muito bem discriminada a respeito do consentimento, da autorização que ele está dando para aquela coleta de dados que vai passar a ocorrer. O ponto do consentimento é que a legislação também traz a possibilidade do usuário revogar esse consentimento. Então, a partir do momento que ele dá a autorização, a lei também traz agora a possibilidade de revogação. Então, quando a gente fala em hipóteses legais para tratamento de dados no Brasil, advindas lá da legislação, a gente indica aos empresários, ou até às pessoas que trabalham com esse tipo de coleta de dados, que o consentimento ele é uma base legal, sim, bacana, mas ele se torna uma base, entre aspas, frágil, porque a partir do momento que a pessoa ela dá o consentimento, que o titular dos dados pessoais dá o consentimento, ele também pode tirar o consentimento, revogar esse consentimento. E aí, se a operação comercial, empresarial, ser baseada pura e simplesmente no consentimento, ela pode estar sendo construída numa base de um castelo de areia, por exemplo, né? Falando assim, genericamente, de uma forma figurativa. Então, a lei traz outras hipóteses para que esses dados sejam coletados de forma bacana, de forma legal, e que as empresas tenham, então, essa base legada com lastro, né? Dentro de uma hipótese legal trazida pela LGPD. Tá, eu vou fazer 2 parênteses aqui que seriam até laterais ao nosso tema, mas para as pessoas saberem, por exemplo, na minha atividade de jornalismo tem uma legislação específica que trata de direitos autorais do ponto de vista de utilização de dados que vai servir em algum grau para o nosso bate-papo e para aquele que está leigo conversando com a gente pela rádio e a TV. E no caso de utilização de conteúdos, Dimas, a gente é obrigado, lógico, por defesa do direito autoral, de citar a fonte, né? O jornal tal, a página tal, reproduziu tal informação. Eu posso, por exemplo, pegar um trecho de uma entrevista de um podcast do escritório onde você participa tratando desse assunto e utilizar numa matéria minha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, desde que eu faça menção ao conteúdo, que então você, advogado especializado, Dimas Tafeli, disse isso sobre esse assunto em tal localização, ou seja, apropriar o dado do ponto de vista de informação. No mundo dos negócios, isso acaba tendo uma outra dimensão aqui. Não sei se é o caso de ter alguma consequência em relação ao que estamos conversando. Na verdade, Nelson, é super interessante o seu ponto, porque a lei traz uma exceção à aplicabilidade para a atividade jornalística. Então, como já existe uma regulamentação específica, como você mesmo mencionou, a legislação, a LGPD especificamente, não incide diretamente a atividade jornalística, desde que a coleta daqueles dados seja, então, para os fins jornalísticos, efetivamente. Tá. Em relação às empresas, aí, adaptando essas situações para o mundo dos negócios em si, tem uma série de dados comerciais que podem trafegar aí, inclusive com, aspas, o consentimento não conhecido do autor. Nós entramos um pouco nessa seara ou não?
Sim, é super importante também essa distinção pelo seguinte, quando a gente fala dados pessoais sensíveis, toda a aplicabilidade que a gente está conversando aqui hoje, a gente pode ter um vício já de entendimento a respeito de considerar essa situação apenas e tão somente para aqueles dados captados de forma digital, de forma em leads, por exemplo, que é um termo técnico de captação de e-mails, informações que você faz na internet, por exemplo. Ou análise de dados com uma base de dados gigantesca para que eu possa disparar, por exemplo, e-mails marketing ou SMS com algumas informações de campanha, ou quando você vai se dirigir a uma farmácia e antes de falar bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa também já pede o seu CPF, porque ela vai captar aquela informação para que aquilo seja jogado dentro da plataforma da drogaria, da farmácia, e isso seja utilizado de alguma forma. O ponto é, Nelson, a legislação ela é tão abrangente que ela não trata apenas e tão somente daqueles meios digitais de captação de dados. Ela também ela trata e incide também sobre aqueles dados considerados não digitais. Então, como a legislação representa um verdadeiro marco aí regulatório no Brasil para essa questão de tratamento de usuários, essa dúvida realmente pode surgir. Olha, os empresários, mas eu não trato dados de ninguém aqui, eu não coleto dados de ninguém. No entanto, qual que é a observação que a gente tem que fazer? Qualquer operação empresarial que, em algum momento, ela exige tratamento de dados pessoais, seja considerando a coleta efetivamente para utilização no core da empresa, seja, por exemplo, dos seus colaboradores, seja da sua rede de parceiros, seja dos clientes, em algum momento a empresa tem a incidência em maior ou menor grau da LGPD. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso, é impossível falar assim, olha, existe um software de prateleira aqui ou uma regra geral, matriz, que você vai aplicar na sua empresa e você vai estar em compliance com a legislação. Não, é impossível, não existe uma receita de bolo nesse sentido. O que a gente tem que fazer é entender a natureza de cada operação empresarial, onde ela capta ou recebe dados pessoais e qual é a forma que isso vai ser, então, tratado dentro da empresa. Então, efetivamente, a LGPD não atinge apenas e tão somente negócios que exercem atividade na internet, como eu mencionei, mas também ela vai atingir todos aí setores mais tradicionais da economia, como setor de saúde, evidentemente, que aí nós tratamos aí de dados pessoais sensíveis, montadora, setor automobilístico, energia, varejo, enfim, todas as empresas serão em maior ou menor grau afetadas. Então, quando a gente considera em algum momento da empresa essa coleta de dados, a gente tem lá, ainda que ela seja coleta física, e vou dar um exemplo aqui de coleta física, a gente tem uma implicação minimamente, por exemplo, nas rotinas de departamentos pessoais, recursos humanos, agenciamento de pessoas para trabalhar na nossa empresa. Então, quando a gente recebe, por exemplo, o currículo de uma empresa na portaria, aliás, o currículo de um candidato na portaria da nossa empresa, a gente tem ali uma infinidade de dados pessoais que estão sendo recebidos pelo nosso porteiro, nosso colaborador, nosso prestador de serviço, e a gente está internalizando esses dados para dentro da empresa para que a gente utilize isso nas rotinas de recrutamento posteriormente. Agora, ainda que voluntariamente, esses dados foram fornecidos pelo pretenso candidato, a empresa, à medida que ela pega e internaliza, administra esses dados, digitaliza, por exemplo, o currículo, coloca dentro da sua base, ela vai ter a responsabilidade sobre esses dados que foram coletados. Então, em muitas empresas, as recomendações já passam a ser o seguinte, olha, considerando aí a necessidade de recrutamento, a gente precisa, no nosso processo seletivo, minimizar a coleta inicial de dados. Então, até mesmo para fins, por exemplo, de discriminação ou de alguma forma de segregação, eu não preciso receber todos os dados daquele pretenso candidato num primeiro momento, numa primeira fase aí de recrutamento. É óbvio que quando o candidato virar, então, empregado e for admitido efetivamente, é evidente que a empresa pode ter todos os dados pessoais do colaborador, até para efetivamente respeitar premissas previdenciárias, por exemplo, premissas tributárias, por exemplo, eu preciso desses dados pessoais.
cadastrar o colaborador, por exemplo, no e-social, aí já estou falando de uma hipótese legal de cumprimento de obrigação legal. A empresa pode ter isso. Agora, no momento prévio, por exemplo, aqui a gente dando um exemplo, né, de dados que tramitam de forma física, não tem sentido eu ter uma pilha de currículos dentro da minha empresa, dentro do meu RH, sendo que essas pessoas nem mais estariam aptas aí a disputar qualquer cargo, por exemplo, tá? Então, aí um exemplo de aplicabilidade da legislação de coleta de dados que não efetivamente sejam aqueles dados ligados aí à coleta por meios digitais. Então, a gente tem aí aplicabilidade para pessoas naturais, sejam os dados coletados por meios digitais, principalmente, a gente tem os gigantes, né, os players aí de tecnologia, mas também pela forma física, pela forma não digital de coleta de dados. Tá? Legal. Uma distinção importante. Tá. Esses dados ou algum tipo de dado pode ser transferido para fora do país? A gente tem previsão específica na legislação para transferência de dados pessoais para fora do Brasil. E veja só que interessante, Nelson. Essa legislação, ela foi muito aguardada e iniciou-se uma discussão muito grande a respeito disso, porque o Brasil, se a gente considerar assim, um cenário macro, né, o Brasil tem claras intenções de atender as recomendações da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, para que o Brasil possa ser aceito e respeite lá os princípios de democracia representativa, de economia de mercado, contemplando efetivamente determinados requisitos, nós temos que um dos requisitos é a efetiva implantação de uma legislação técnica e específica que trate de dados pessoais. Seguida também da criação da chamada ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com toda a estrutura, independência, autonomia. Então, se o Brasil tem essa pretensão macro de entrar na OCDE e um dos requisitos é realmente uma efetiva legislação, é lógico que isso tudo também considera especificamente uma transferência internacional de dados pessoais. Então, a legislação, ela elenca lá 8 hipóteses para que esses dados possam ser trocados por países ou por organismos internacionais, que um dos primeiros requisitos é que efetivamente esse país de destino ou esse organismo de destino tenha implementado uma legislação e um grau de proteção muito específico em relação à proteção de dados pessoais. Então, Entendi. Os dados, sim, podem ser transferidos internacionalmente, a lei traz as hipóteses, a lei traz os requisitos, mas pensando num cenário de comércio exterior, efetivamente, o Brasil, com a legislação, ele é colocado numa rota internacional de negócios, inclusive com a União Europeia, que tem lá o regulamento europeu, que foi uma inspiração da legislação brasileira, que indica o seguinte: olha, eu só negocio, eu só mantenho comércio, eu só mantenho transação com um país que efetivamente tem uma legislação implantada e em vigência para proteger esses dados pessoais. Então, logicamente, a gente tem essa possibilidade, essa preocupação do ponto de vista macro, e aí a gente tem os requisitos da lei, com hipóteses lá taxativas, né, que tem que ter um acordo de cooperação, por exemplo, internacional. Os dados podem ser transacionados, trocados internacionalmente quando dizem respeito à proteção da vida ou a proteger fisicamente aquele titular. Existe também acordos aí de cooperação jurídica internacional para que investigações sejam feitas e execuções, por exemplo, de políticas públicas. Lembrar dos paraísos fiscais aqui, né, que os termos de cooperação são assinados para a obtenção de dados no combate à corrupção. Nós temos aqui em prática, no caso do Brasil, com vários países do mundo, onde só foi possível obter informação concreta de que tinham contas e saldos lá fora de ações de corrupção baseados em termos de cooperação, né? Exatamente. Então, isso está previsto na legislação agora. Olha só como avançou. Logicamente, isso já era um movimento internacional, e isso interessa, né, grande parte dos países que são sérios, enfim, democracias e etc. E agora está previsto na legislação como uma possibilidade, uma hipótese de transferência internacional de dados,
que diz respeito, então, a essa cooperação jurídica internacional para fins de investigação, como você bem lembrou. Então, efetivamente, isso pode existir. E aí a gente considera um cenário de digital, um cenário de internet, a questão territorial ela fica bem relativizada. Então, há um avanço mundial na implantação dessas legislações que tratam especificamente disso, e o Brasil, ainda temos essa questão de maturação da educação digital, o Brasil entra nesse cenário e nessa rota de legislações importantes, avançadas, para proteger os titulares dos dados pessoais. Tá, aqui nós estamos falando de uma legislação que, obviamente, deve ter alguns mecanismos específicos de previsão de penalidades. Sim, a legislação, Nelson, ela é também muito clara nesse sentido. Eu posso citar faticamente quais são as penas, né? Mas eu queria fazer uma observação inicial já, que o dano reputacional de um incidente de vazamento de dados pessoais, ele pode ser muitas vezes irreversível para a empresa ou até ser mais penoso do que a própria sanção pecuniária, tá? Então, quando a gente considera uma maturação de educação digital e que nós, titulares dos dados pessoais, vamos passar a querer a cada vez mais manter relacionamento com plataformas, sites e empresas que efetivamente respeitem a minha privacidade, a sua privacidade, o trânsito dos nossos dados pessoais, quando isso ficar cada vez mais claro que é efetivamente uma relação de confiança, pode ser que a punição maior dessas empresas seja perder mercado, perder um diferencial competitivo, ou ter um dano na reputação que pode ser efetivamente arranhado com um incidente de vazamento que expõe milhares de pessoas, né? Mas, enfim, essa é a minha visão. A legislação, ela traz lá advertências puras e simplesmente ditas, multas, por exemplo, que podem chegar aí até no 2% do faturamento da pessoa jurídica ou do conglomerado, né, do grupo de empresas, no último exercício daquela empresa, e sempre considerando a autuação, ou seja, por infração, por exemplo, e limitada a 50 milhões de reais. Então, a gente está falando de uma multa muito substancial, uma multa alta, que deve ser levada em consideração quando as empresas devem, então, partir para um projeto de implementação de uma política de compliance digital que envolve aí a questão de tratamento de dados pessoais. Existe também, e até uma previsão muito interessante, muito bacana da legislação, que existem alguns casos onde as infrações podem ser levadas a público, ou seja, aquele incidente, aquela deficiência na empresa, na atividade dela, que gerou aí efetivamente um incidente de vazamento de dados pessoais, após, né, devidamente apurada e confirmada a ocorrência desse incidente, essa informação pode ser levada a público. Então, você vê a relevância disso na questão do dano reputacional efetivamente. Além disso, há também a possibilidade de sanção no sentido de bloqueio de utilização daqueles dados pessoais até que a empresa tome aí as medidas de segurança de tecnologia da informação, apresente aí os relatórios que a lei identifica como obrigatórios, enfim. E também, ao extremo, seria a determinação para a eliminação de todos esses dados envolvidos aí naquele incidente de vazamento de dados. Então, é todo um contexto que a legislação traz, exatamente para quê? Para que haja também um caráter educativo. Logicamente, Nelson, quando a gente considera os grandes players, né, de captação de dados, redes sociais, etc., a gente tem uma aplicabilidade muito mais específica ou até muito mais densa em relação a essas empresas. No entanto, a gente tem também, como eu mencionei, a aplicabilidade da legislação para toda e qualquer empresa que trata dados em algum momento da sua operação. Então, como eu mencionei aquele exemplo em relação a rotinas de departamento pessoal, por exemplo, é um dos exemplos que praticamente todas as empresas vão ser atingidas aí em maior ou menor grau pela LGPD com essas sanções que a gente comentou aqui. Quem sofreu invasão já pode se utilizar, enfim, de quais mecanismos ou quais orientações a gente pode adiantar aqui para aquele que teve, infelizmente, a utilização indevida de dados protegidos? Tá, na verdade, assim, a legislação, ela traz efetivamente a necessidade da implementação de um compliance digital.
o que significa um compliance digital? É uma rotina, uma criação de mecanismos internos e externos para que sejam desenvolvidas medidas preventivas relacionadas a esse incidente. A empresa vai passar a ter a necessidade de criar processos internos para que esses dados transitem dentro da empresa, sejam coletados, transitem dentro da empresa e sejam descartados de uma forma inteligente, de uma forma segura, atendendo, na verdade, os princípios de finalidade, adequação, transparência, todos aqueles princípios que são trazidos pela legislação. Aí você fala, Dimas, na verdade já ocorreu o vazamento de dados, por exemplo. O que a empresa deve fazer? Primeiro, é registrar tudo aquilo que ocorreu, todos os dados, todas as informações daquele incidente e documentar tudo isso, para que isso possa servir de aparato judicial ou administrativo lá na frente em caso de autuação. A legislação, Nelson, ela é tão inteligente que ela traz, em caso de incidente de vazamento de dados, a imediata notificação das autoridades e dos órgãos regulatórios competentes. Então, a partir do momento que a empresa descobre aquele incidente, logicamente, ela vai ter que atuar ali para remediar tecnicamente isso, fazendo todos os registros das atividades que constam lá no seu plano de resposta aos incidentes de vazamento de dados, e aí, no passo seguinte, notificar a autoridade, os órgãos competentes e também a necessidade de, a depender da extensão, da gravidade do vazamento de dados, a notificação dos próprios titulares dos dados pessoais. Então, a gente tem, na verdade, com essa implantação desse compliance digital, o estabelecimento de diretrizes, na verdade, bem claras e bem técnicas a respeito do que deve ser feito adequadamente quando se depara com um incidente de segurança de informação. Porque nós vamos ter que avaliar caso a caso qual vai ser o impacto daquele incidente. Olha, a empresa vai travar a operação, qual a natureza dos dados que vazaram? São dados pessoais puros e simples, são dados pessoais sensíveis, ou seja, aqueles dados que podem ofender as pessoas ou trazer as pessoas em alguma caracterização de discriminação, por exemplo. Então, a gente vai ter que entender a natureza, a extensão, o impacto desses dados e ver, com base nessa análise de criticidade, onde os ativos serão mais ou menos impactados com esse vazamento de dados. Então, a gente ouve muitos casos em que, olha, a empresa foi hackeada, a empresa foi objeto de invasão, agora está se pedindo uma contrapartida em dinheiro, muitas vezes até em bitcoins. Existem inúmeras formas para você lidar com essa situação. Lógico, vai ter que ser avaliado caso a caso para que se entenda qual que é a criticidade da situação especificamente falando, mas a gente conhece casos efetivamente que os empresários tiveram que fazer pagamentos, indenizações, para que tenham esses dados de volta e possam voltar a funcionar. Então, tudo isso e essa possibilidade reforça, na verdade, o caráter da legislação, que é trazer uma educação, tanto considerando o titular dos dados pessoais, que vai passar a valorizar o fornecimento desses dados indiscriminado, também para as empresas que administram esses dados e tratam esses dados internamente nas suas operações, para que elas implementem mecanismos de segurança. Agora, eu sempre brinco, viu, Nelson? É melhor falar o seguinte, olha, antes tarde do que mais tarde. Se já não começou a implementar a política de conformidade, o compliance digital, é melhor já começar. Porque se a empresa atua com base na coleta e tratamento de dados pessoais, em maior ou menor grau, como eu mencionei, uma hora ou outra pode acontecer algum incidente e se forem demonstradas que a empresa efetivamente adotou medidas técnicas, relatórios, documentação específica que a legislação traz, lá na frente isso vai poder ser uma atenuante perante eventual sanção e até mesmo para o mercado, para o público consumidor. Esse dano reputacional pode ser dirimido em caso de demonstração efetiva de medidas técnicas e jurídicas, enfim, todo um aparato que foi tomado para remediar isso de alguma forma. Dimas Staffelli, muito obrigado de ter ajudado a gente a entender as questões fundamentais aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. Se tem algum complemento, você, por favor, fique à vontade. Obrigado por nos receber pela Rádio e TV Câmara aqui pela internet. Nelson, eu que agradeço a oportunidade. Realmente esse é um tema muito novo, muito instigante e deveras importante. Nós
como titulares de dados pessoais, vamos passar a cada vez mais valorizar a forma que as empresas ou as pessoas tratam os nossos dados. Esse é um cenário. O outro cenário é uma política de conscientização e valorização da privacidade e dos dados pessoais que as empresas também vão ter que passar a adotar a partir de então. Tudo isso, na verdade, é tão importante que a gente vê regimes democráticos sendo, por exemplo, manipulados com base em informações que não são necessariamente verdadeiras ou coleta de dados não necessariamente autorizados. Então, tudo isso tem uma relevância muito grande, inclusive no regime democrático. Então, esse assunto é muito importante, muito relevante, e eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Nós conversamos com o advogado Dimas Staffelli, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD. Este programa está na íntegra para você assistir também na página da TV Câmara no YouTube, a hora que você quiser. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.